e amém. Amém, querido, você pode se sentar, graças a Deus, né? Essa canção diz: e a casa que um dia te recebeu, jamais saberá viver sem ti. Que seja assim, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente possa consagrar o nosso lar continuamente ao Senhor. Último domingo de maio. Ou seja, estamos hoje encerrando a série da família. E eu desejo de todo o coração que você tenha sido abençoado, abençoada por essas palavras que nós recebemos e ouvimos aqui. Eu acredito que todas elas muito práticas, né? Todas elas bastante desafiadoras. E agora eu quero pedir a tua atenção para a gente ter a nossa última reflexão nesse mês da família. E se foi prático até aqui, hoje vai ser prático nível hard. Ok? Então esteja preparado. Eu estava pensando nessa manhã e orando por esse tempo de culto, né? Porque eu digo sempre, o culto não começa às 10h30, né, irmão? A celebração começa quando a gente acorda, quando a gente vem para a presença de Deus no nosso quarto de escuta, quando a gente começa a orar e de repente a gente se une aqui com a Igreja de Jesus, com os nossos irmãos, e a gente continua, né, o tempo de adoração e celebração, e daí a gente sai daqui e vai almoçar, e a adoração continua, e amanhã é segunda-feira, e tudo continua. Que bom, Érica, que você está de volta. Eles estão... Leandro estava com uma saudade de você. Coisa boa, né? Gostoso ver a Érica aqui. Então, queridos, vamos lá. Eu estava pensando em algumas coisas que fossem bem práticas. E hoje de manhã, então, como eu falei, eu estava orando e eu me lembrei, Deus me trouxe à mente um texto de 1 Coríntios 14, quando o apóstolo Paulo está falando sobre o dom da profecia e o dom de línguas, certo? Que eram e são os dons que causam mais conflito dentro da igreja, ok? E esse dom da profecia que ele diz lá, ele diz que a profecia, ela é dada para a exortação, para a edificação e para consolo, ok? Este é o conceito de profecia. E o que é profecia? Profecia é a palavra pregada, a mensagem anunciada de Deus. Tanto que eu gosto muito da tradução, da nova tradução da linguagem de hoje, e quando ela fala sobre o dom da profecia, ela fala sobre o dom de anunciar a mensagem de Deus. O ministério profético no Antigo Testamento, ele basicamente tinha a função de fazer o quê? Remeter o povo à lei, certo? E o ministério profético se levantava para dizer, olha, isso precisa ser corrigido, aqui há um desvio e vocês precisam retornar aos princípios. Isso não mudou, permanece. Tanto que o dom da profecia é o dom dado àquele que prega, àquele que anuncia a mensagem de Deus, certo? Bom, não é o nosso tema aqui, mas a gente já pode perceber que existem muitas distorções a respeito disso, né? Mas eu quero que você fique com isso em mente, né? A mensagem anunciada é para exortar, é para edificar e é para consolar. E eu faço isso sempre quando eu recebo uma, abre aspas, profecia de alguém, né? Uma palavra de alguém. Ela vem para exortar? Se sim, amém. Se não, eu pulo para o segundo ponto. Ela vem para edificar? Se sim, amém. Se não, eu passo para o terceiro ponto. Ela vem para consolar? Se sim, amém. Se não, eu digo, esta profecia não vem do Senhor. Ok? É só uma orientação básica pastoral para a gente saber viver e entender as coisas espirituais. Bom, para essa última mensagem, eu escolhi um tema bem interessante, como eu disse, muito prático, né? E por que isso? Porque a família, como Cris orou aqui, a família é um projeto de Deus, é o primeiro ambiente onde qualquer pessoa começa a interagir, né?
a criança, quando ela nasce num seio familiar, independente de como aquela família está. Se é sua mãe, se é mãe e pai, se é mãe, pai, tio, vó, né? Ela nasce nesse ambiente, né? E esse vai ser o ambiente da criança por muito tempo. É ali que ela vai aprender as coisas básicas da vida. Porque muito mais do que saber somar, multiplicar, interpretar textos, saber da história, né? Existe um primeiro ensinamento que a gente dá para os nossos filhos, e a gente está rodando o curso aqui, Educando Filhos, para apoiar os pais nesse trabalho e nessa tarefa. São questões básicas de princípios que vão formar o caráter, de princípios que têm a ver com moral, com ética, tem a ver com vida com Deus, tem a ver com a maneira de se relacionar com as pessoas. Isso tudo se aprende em casa. E depois a criança começa a entrar na vida acadêmica dela, né? E daí ela vai para a escola, ela começa a desaprender algumas coisas, ou algumas coisas começam a entrar em conflito, em choque com aquilo que ela vê em casa, e esta é uma boa maneira da gente reforçar o nosso ensinamento, de a gente insistir na nossa instrução. Né? Então a família é aquele ambiente, né? Que todo mundo cresceu e viveu, independente da experiência que você teve, certo? E é um ambiente onde a gente vai vivenciar coisas muito profundas e que vão formar a nossa vida. Olha a importância disso, olha a seriedade disso. O ambiente familiar, ele forma a nossa vida, os nossos valores, aquilo que a gente carrega para o resto da vida. Tanto é que a gente, às vezes, adulto, barbado, né? E a gente se remete a problemas e dificuldades que nós tivemos aonde? Lá na nossa infância. Lá naquele ambiente do lar, nas nossas dores, nos nossos traumas, ou então nas nossas boas lembranças, nas virtudes que nós recebemos, daquelas memórias, daquilo que os nossos pais ou o nosso ambiente familiar legou para a gente. Eu estou mexendo em muitas fotos antigas, né? E tem muitas fotos ali que eu não tenho a mínima ideia de quem são. Mas são pessoas, são famílias. E eu fico olhando aquelas fotos e eu fico pensando, quem são essas pessoas? De onde elas vieram? Qual foi o ambiente familiar? Porque é um retrato. E isso continua, e isso tem muito valor para a gente. Nós ouvimos, quem veio aqui na quarta-feira, ouvimos falar sobre toda uma arquitetação, sei lá se existe essa palavra, né? Que se tem hoje no mundo para destruir esse projeto da família. Toda a ideologia que está por trás, né? De tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Atacando a família. E a gente já falou sobre isso, e por isso que a gente precisa estar debaixo de proteção. Eu tenho uma frase que eu falo há muito tempo, né? Quando eu falo de família, e isto é uma máxima para a minha vida e para a minha família. Eu digo assim, aquela pessoa que vive o cristianismo dentro de casa, vai viver esse cristianismo em qualquer lugar do planeta. Só vi um amém aqui, graças a Deus. Kátia, né? Tem gente que falou amém na mente, né, Wilson? É difícil, né? Difícil isso, mas é uma verdade. Se você vive os princípios de Deus dentro da sua casa, você vai viver ele em qualquer lugar desse universo, em qualquer ambiente. Agora, se você não vive os princípios dentro da sua casa, você vai ter dificuldade em vivê-lo também em qualquer outro lugar. Então é ali, o lugar onde tudo começa. É na nossa família. A nossa família é a origem, a nossa família é Porto Seguro, a nossa família é nosso patrimônio, a família é o ambiente onde nós somos quem nós somos. Ninguém consegue fingir, né? Fingir ser a persona simpática dentro do ambiente familiar, não é verdade? Todo mundo se conhece, né? Ali é o lugar que as máscaras se despencam, né? E a gente é quem a gente é. E graças a Deus por isso, né? Um lugar onde a gente pode viver livre,
plenamente livre, né? Mas daí tem um outro lado disso, né? Que por causa de ser um ambiente da liberdade, de sermos quem nós de fato somos, às vezes a gente recebe umas espetadas, né? Do marido, da esposa, dos filhos, né? Quem aqui já foi corrigido por filho? Né? Assim, pai, não faz assim. Pai, isso não está legal. Né? Ou que esposo nunca falou para a esposa, poxa vida, né? Tipo, né? Essa atitude aí não foi boa, ou vice-versa. Por quê? Porque existe liberdade. E porque ali a gente vai sendo lapidado. Né? Tem um texto em Provérbios que fala, como ferro ao ferro afia o homem ao seu amigo. E eu digo então, eu vou adaptar esse provérbio, como ferro ao ferro afia o marido à sua esposa, a esposa ao marido, os pais aos filhos, os filhos aos pais. Dentro do ambiente familiar existe um processo de afiar, de lixar, de tirar as ferpas. E a gente precisa olhar isso, não com peso, não com defesa, querendo levantar os nossos muros, mas saber que aqui naquele ambiente, né, nós podemos também permitir que as pessoas nos mostrem quem nós somos e aquilo que nós precisamos mudar. Uma outra coisa importante é que a maneira como a gente interage dentro do nosso ambiente familiar tem tudo a ver com a nossa fé. Às vezes a gente nós somos muito dicotômicos, né, de pensar de coisas muito diferentes. Então, quer dizer, a minha vida dentro da minha casa está um caos, os relacionamentos são péssimos, e daí eu venho para a igreja que eu adoro, aleluia, glória a Deus, oh, Jesus, foi uma benção o culto hoje. Mas daí você volta para onde? Você volta para a sua casa. Né? Então a gente é muito incoerente, a gente é muito confrontado. E aqui, tirando todo sentimento de culpa, gente. Quem nunca veio de repente, né? Isso aconteceu muito com a gente, quando as meninas eram pequenas, que você vem para o culto, assim, aos trancos e barrancos, né? Já saiu de casa, já entortou o caldo lá em alguma coisa, né? Quem nunca, por favor, levante a mão, quero conhecer essa pessoa, né? As coisas vão entortadas, você tem que ir falando com os filhos, corre, estou atrasado, eu preciso estar no culto, né? Já acorda, às vezes, estressado e tal. Gente, isto é família. Essas são as vivências que nós temos dentro da família. E nisso a gente aprende. Ontem, né, eu estava orando e me preparando para a mensagem, e eu me lembrei de uma situação que, na época, as meninas eram pequenas, assim, tipo, talvez 10 anos, mais ou menos, a Natália e a Paula 7, né? Um pouquinho mais e tal, e eu lembro que era uma sexta-feira, a nossa célula era sexta-feira, meu dia tinha sido daqueles dias, assim, sabe? E daí eu liguei para a Cristina, eu disse assim, amor, estou passando por aí pegar vocês para a gente ir para a célula. Daí assim, eu nem entrei em casa, passei, peguei elas, e eu estava assim, uma pilha. Vamos para a célula. E daí, logo que elas entraram, eu abri meu coração e disse, gente, eu preciso que vocês orem por mim. Porque assim, eu tive um dia muito difícil. Está muito pesado. E eu lembro que imediatamente a Natália, que estava atrás de mim, já colocou a mãozinha no meu ombro. E elas começaram a orar por mim. E nós fomos aquele trecho até chegar à célula. Minhas filhas e a Cristina orando por mim porque eu não estava bem. Elas foram meu suporte naquele momento. E daí você vai para a célula, tem aquele tempo maravilhoso e você simplesmente esquece de como você estava, porque as coisas são assim, as coisas passam na vida. Então a família é nosso suporte. Eu lembro que a Daphne Kirk, que é uma missionária que fala muito para crianças e adolescentes, ela contava, ela tem muitas histórias, né? Ela ministrou aqui na igreja, ministrou em acampamento da família, e ela dizia algumas coisas assim bem intrigantes, né? Ela dizia assim, os pais confiam os filhos para que pessoas cuidem delas, mas não confiam a chave do carro para emprestar o carro para alguém, porque ela disse que um dia numa reunião, ela intencionalmente entrou lá e disse assim, eu estou precisando que emprestem 3 carros aí para a gente fazer um passeio com as crianças, que todo mundo olhando assim. Né?
Homem sabe como é, né? Geralmente homem tem meio coisinha com o carro, né, Anselmo? E daí ela disse isso, ela disse assim, vocês não querem confiar o carro de vocês na nossa mão, mas vocês confiaram nos filhos. Seus filhos estão ali com a gente. Ou então ela dizia o seguinte, o pai ou a mãe estão enfrentando um problema difícil, uma luta profissional, um trabalho, sei lá o que estão enfrentando aí na vida. E daí, assim, o grupo de oração da igreja está sabendo, compartilham na célula, e ela dizia assim, você já reuniu a sua família e você já compartilhou essa sua necessidade com os seus filhos? Para que vocês, como família, possam orar juntos por esse problema? Então são desafios e são paradigmas que a gente precisa mudar na nossa mente. Eu dei como título essa mensagem, e eu esperei um pouquinho porque eu queria fazer essa introdução, Vivendo o Evangelho em Casa. Vivendo o Evangelho em Casa. E eu quero ler 2 textos aqui. O primeiro de 2 Samuel 6:11 e o outro de Marcos 5:19. 2 versículos, um do Antigo e um do Novo Testamento. Então vamos lá, primeiro texto aqui, o contexto dessa passagem é o seguinte, a arca tinha sido tomada pelos filisteus, a arca da aliança, que era a arca da presença de Deus, e daí Davi vai buscar essa arca da aliança que está sendo trazida de novo a Jerusalém, mas quando eles estão trazendo essa arca, acontece uma tragédia, 2 rapazes, Uzá e Aiô, que estavam conduzindo essa arca, tocaram na arca numa hora que a arca ia cair, e daí foram fulminados ali, e virou um caos aquele propósito, né, de trazer a arca para Jerusalém. E daí o texto diz isso aqui, como deu aquele caos ali no transporte da arca, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Gate era uma cidade da Filistia. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. O que aconteceu? O Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Simplesmente porque a arca do Senhor esteve naquela casa. Depois, na sequência, vai dizer que Davi ouviu falar que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada porque a arca do Senhor estava lá. E ele disse assim, agora que nós temos que pegar essa arca e trazer essa arca para Jerusalém. E foi assim que Davi fez. A arca da aliança significa a presença de Deus. Né? E isso é o que a gente precisa buscar no nosso relacionamento dentro da família. Precisa haver um lugar na nossa casa onde essa arca esteja. Precisa haver um altar de adoração na nossa família, na nossa casa. A despeito das lutas e dos problemas que a gente enfrenta. E se é só você que adora o Senhor na tua casa, maravilha, faça você o seu altar. E consagre aquilo ao Senhor. O outro texto está lá no Evangelho de Marcos, né? Eu estava lembrando que a gente mencionou várias vezes aí nas últimas mensagens, não desse mês, do mês passado, talvez, não lembro, a história daquele endemoniado gadareno, né? Todo mundo sabe a história, não se sabe o nome desse rapaz, mas enfim, ele é liberto por Jesus. Mas olha no final da história o que diz ali. Ele estava querendo ir com Jesus, e diz, Jesus, porém, não permitiu e disse, o que para ele? Vamos ler juntos? Volte para a sua casa, e para onde? E para a sua família, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você, e como ele foi misericordioso. Jesus foi estratégico aqui ou não foi? Daí eu fiquei pensando na família daquele gadareno. Como era a família desse cara? Possivelmente esse cara já tinha dado muito trabalho para a família, prova disso é que ele não estava mais morando num contexto familiar, a casa dele era o cemitério. Um cara alucinado, todo virado na confusão. Você consegue imaginar tudo que aquela família passou com esse cara até ele chegar a esse ponto de abandonar tudo e ir para o cemitério, morar num cemitério? Imagina o que era aquela família pensando num filho, talvez num pai, naquele jeito, abandonado e vivendo uma vida
completamente à mercê ali do frio, né? Da ação dos demônios e tudo mais. Pensa a preocupação dessa família. Certamente essa família tinha investido muito na vida dessa pessoa, tentando cuidar dele, até que chegou um momento que eles falaram, não damos mais conta. Talvez você possa se identificar com isso. Existem muitas famílias assim, não sabem mais o que fazer. E daí Jesus opera um milagre na vida desse homem, e Jesus diz para ele, volta para a sua casa e para a sua família. Por quê? Porque aquele homem, agora liberto, ele carregava dentro dele uma aliança. Ele carregava dentro dele a presença, um testemunho de uma transformação. E quando ele voltasse para a sua casa, imagina o susto da família abrindo a porta da casa, e ele batendo lá. Pronto, né? Isso já deu oportunidade para ele contar tudo o que havia acontecido com ele. Imagina o rebuliço que não aconteceu naquela casa. E a partir dali ele foi testemunhando daquilo que o Senhor havia feito na vida dele. Vivendo o Evangelho em casa. Eu estava pensando que muitas vezes a gente sacraliza o templo e profana a casa. A gente fala, a casa do Senhor. Vamos à casa. Onde é que é a casa do Senhor, gente? Esse prédio aqui é a casa do Senhor? Não. Segundo a nova aliança, a casa do Senhor é aqui, ó. Eu sou o templo do Espírito Santo. E aonde eu passo mais tempo? Neste lugar? Ou na minha casa? E às vezes a gente profana a casa. Porque na minha casa, porque a minha mulher, porque o meu marido. Da nossa boca mesmo saem declarações a respeito do lugar onde a gente habita. E aí o desafio de nós vivermos a nossa fé dentro da nossa casa. É desafiador, eu digo para vocês. É muito desafiador. Mas viver o Evangelho a partir da minha casa, a partir do meu lar, é coerente. E é ali que Jesus quer que a gente viva o Evangelho, não aqui dentro. Isso que a gente vive aqui é uma consequência de como está a nossa família. Quantas pessoas abandonam a caminhada com Jesus por causa da sua casa? É ou não é, Lu? Porque a confusão se estabelece dentro da casa. E daí eu faço o quê? Eu abandono o meu caminhar com o Senhor. Porque ela deixa de congregar com a família da fé. E por que ela deixa de congregar com a família da fé? Porque a família natural dela, o ambiente aonde tudo deve começar, aonde deve ter adoração, aonde deve ter louvor a Deus, não há. E daí ela vai fazer o que aqui? Se de repente ela olha para a família, ela olha para a casa dela e ela vê a situação de caos muitas vezes e de luta, enfrentando lutas. Então aquilo que a gente vive aqui, uma vez por semana, na nossa adoração, nós precisamos levar para dentro da nossa casa. Nós precisamos viver dentro do nosso lar. Porque a família é o nosso primeiro ministério. A minha primeira responsabilidade é com a minha casa. Seja você quem for na história. Seja um filho, seja um pai, seja uma mãe. A família é o seu primeiro ministério. Então, se você vem servir a Deus, né, na igreja, como a gente diz, amém, venha servir a Deus, mas esse não é o seu primeiro ministério. Por isso que a Bíblia é tão forte em algumas falas, né, quando ela diz
Por exemplo, lá em 1 Timóteo, tem vários textos, eu não vou ler todos, mas 1 Timóteo 5:8, olha o que diz aqui. Atenção aqui, Paulo dizendo para Timóteo, no capítulo que ele está falando sobre o cuidado das viúvas. Ele diz, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família. Continuem a leitura, por favor. Forte? Está na Bíblia. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores. Não está falando que é igual o descrente. Está falando que são piores do que os descrentes. E aqui nesse contexto ele estava falando de provisão, de cuidado básico, de alimento, de vestimenta, de boas condições que deveriam ser dadas, então, às viúvas, né, que tinham família, que tinham filhos. Paulo ele fala de uma forma muito severa e muito firme aqui, que aqueles que não cuidam dos da sua família, negaram a fé. Adianta ir no templo orar? O que eu preciso consertar na minha vida? Eu preciso cuidar daqueles que são da família. Eu preciso dar atenção devida àqueles que são da minha família. E eu lembro que uma prática que nós sempre tivemos como igreja, o Cris vai lembrar muito bem disso, Wanda, Anselmo, desde o princípio, a gente quando reunia a liderança da igreja, quando existia qualquer dificuldade de alguém, alguma liderança, alguém que participava de algum ministério relacionado à família, o que a gente dizia? Cuida da sua casa. Deixa que aqui a gente dá um jeito. Mas você precisa cuidar da sua casa. Quando um presbítero me ligava, pastor, não vou poder ir na reunião porque meus filhos estão cobrando um tempo com a gente está pensando em dar um passeio. Trocando a reunião do conselho pelo passeio. Vai, meu irmão. Vai, porque eu não quero que você perca teus filhos por causa da reunião do conselho. Sabe qual era o meu termômetro com as minhas filhas em relação ao tempo investido no ministério pastoral? Elas entravam no carro quando a gente ia buscá-las, né, na escola. Pai, você tem alguma coisa hoje à noite? Tem reunião. De novo, pai? Eu disse, opa. E daí elas sinalizavam, então. Está tendo muita reunião de noite, precisamos de uma noite livre. Precisamos de uma noite para estarmos juntos. E daí a gente fica pensando assim, mas isso não é uma justificativa plausível? Mas era, e sempre foi, né, Wanda? Sempre foi uma justificativa plausível. Se a sua família, cuida dela, porque ela é teu primeiro ministério. Se você fizer bem o seu papel dentro da sua casa, você vai fazer bem o seu papel neste ambiente da igreja. E o contrário também é verdadeiro. Então nós precisamos entender isso e precisamos valorizar isso. Uma outra coisa também que é muito importante, e aqui eu falo para pais, né? A gente está tendo curso, os pais entenderem que os filhos são os seus primeiros discípulos. Não vá querer discipular o universo, né? Não vai querer discipular todo mundo que você evangeliza, se você não está discipulando os seus filhos. É a responsabilidade primária, não é a igreja que vai discipular os seus filhos. Não é o pastor que vai discipular os seus filhos. Não são as facilitadoras do trabalho em conjunto que vão discipular os seus filhos. São vocês, pais, é uma responsabilidade, é um compromisso, é um privilégio. Nós precisamos investir e vivermos dentro do ambiente do nosso lar o Evangelho de Jesus. A família, conforme aquela história ali do gadareno transformado e liberto, a família, ela precisa ser aquela que vai testemunhar em primeira mão da transformação da vida das pessoas.
A família deve ser o lugar onde a gente mostra aquilo que Jesus fez por nós. A família deve ser o lugar de treinamento, de capacitação, sem condenar, sem julgar, cuidando com palavras ríspidas, mas em amor, instruindo, aconselhando, exortando. Isso acontecendo dentro do ambiente da família. Esposo conversando com esposa, esposa apontando as coisas do esposo, pais e filhos. É um ambiente do treinamento. A primeira palavra que eu dei no curso Educando Filhos foi isso. Educar é treinar. Não é simplesmente ficar passando princípios. É treinamento. A gente tem que fazer, a gente tem que estar junto. Vamos vencer isso. Um problema que se instala dentro de uma família é de quem? É só do pai? Ou do marido? Ou da mulher? Ou dos filhos? Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte, filho pequeno, né, aquela fase difícil de filho, descobrindo o mundo, querendo fazer um monte de coisa e tal. E ele disse assim, pô, eu ainda chego em casa, daí minha esposa vem e ela joga um monte de coisa para mim, que eu tenho que fazer, que eu tenho que instruir ele, que eu tenho que disciplinar o filho, não sei o quê. Eu disse, oi? Ela está certa. É o seu papel. A gente sempre fala, né, que a mulher sempre tem 3 turnos, né? 4, então. É o primeiro, segundo, terceiro durante o dia, a madrugada também, né? E o homem chega em casa, daí tem homem que diz assim, né? Cheguei em casa, meu dia foi estressante, me deixa descansar. Não, querido, bem-vindo ao lar, tem filho para cuidar, vai ajudar a esposa, vai participar da vida da família. Existe uma responsabilidade que o homem precisa assumir e que não é da mulher. São coisas que a gente precisa viver dentro da nossa casa. Isso tudo, a palavra de Deus me instrui a isso. Já que Deus foi aquele que inventou essa história de família, Ele dá todas as informações importantes e necessárias aqui para a gente poder saber viver como uma família que está debaixo, né, das orientações do próprio Criador. Família precisa ser um lugar da presença de Deus. O que aconteceu com a história da arca? Teve a confusão da arca lá, eles estavam trazendo a arca com alegria, mas de repente tinha algumas coisas equivocadas lá na maneira como a arca estava sendo transportada. 2 caras são fulminados porque tocam na arca, é uma longa história, não vou entrar aqui, depois você lê. Né? E daí eles decidem, para tudo, vamos deixar na casa de quem? Daí Obed falou, pode deixar lá em casa. Daí o pessoal que saiu dali, esse cara, imagina a arca, matou 2 aqui, vai entrar na casa desse Obed-edom, vai ser um terror. Mas só que depois Davi ouviu que a casa dele estava sendo abençoada. Porque a arca estava lá, porque a presença estava lá. E essa presença precisa ser invocada. Eu já falei sobre isso na última mensagem, clamar pela presença de Jesus dentro da nossa casa. Se é só você, clame só você. Mas invoca essa presença. Lá em Lucas capítulo 15, verso 17 e 18, que parábola é essa? Do filho pródigo. Olha o que diz aqui. Quando finalmente caiu em si, aquele filho pródigo que tinha vazado, que pegou a herança e que diz, não está bom viver nesta casa, deixa eu cair fora e aproveitar a vida. Ele aproveitou a vida, até que o dinheiro acabou, né? Sempre assim. E daí o que aconteceu? Ele sentiu saudades da casa do pai. Ele caiu em si, como diz. E ele disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Olha o que ele pensou na cabeça dele. Vou fazer o quê? Vou retornar à casa do pai e consertar tudo de errado que eu fiz. A casa precisa ser esse ambiente onde há uma presença que eu queira retornar.
Às vezes as pessoas vão. Às vezes casamentos se desfazem. Mas eu preciso permanecer. Eu preciso confiar. Eu preciso buscar essa presença. Para que possa haver restauração à volta de um filho que saiu. À volta de um esposo que foi embora. À volta de uma esposa que deixou. Porque é lugar da presença. É lugar da adoração. E eu preciso buscar isso continuamente. Assim como a gente sempre ora aqui quando a gente se reúne. Senhor, manifesta a tua presença nesse lugar. A gente precisa orar todos os dias em casa. Senhor, manifesta a presença do Senhor nesse lugar. Família é lugar de milagre. Jesus operou milagres nas casas. Jesus entrou na casa de muita gente. Jesus ressuscitou a filha daquele Jairo. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus entrou na casa de Zaqueu e veio salvação sobre aquela casa. A sua casa e a minha casa precisa ser lugar de milagre. Lugar onde a gente ora e as coisas acontecem. Quando a família se reúne e se tranca ali, naquele lugar, para clamar ao Senhor por algo. Pedir algo para o Senhor. E de repente aquela família vai celebrar um milagre. Lá em 2 Reis conta uma história também, e eu só vou fazer um recortezinho do texto. Aquela história da viúva, lembra daquela viúva do profeta, que o profeta tinha morrido, deixou conta para ela pagar, e ela não tinha condições. Ela foi procurar Eliseu, e Eliseu disse para ela, sai procurando vasilha em tudo quanto é lugar no bairro aí, e leva para a tua casa, porque ele perguntou para ela, o que você tem dentro da sua casa? Ela disse, eu só tenho uma jarrinha de azeite. E daí o que acontece nessa passagem? Depois, orientações de Eliseu aqui. Depois entra em casa, depois de você recolher vasilha de todo mundo aí, entra em casa com os seus filhos e feche a porta. Mas como o profeta não vai estar lá para fazer o milagre? O profeta não vai na minha casa para orar e impor as mãos e me ajudar a derramar o azeite nas vasilhas? Não. Você e seus filhos entram na sua casa, feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais vasilhas, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E o azeite parou de correr. A gente fica sempre pensando, porque o pastor tem que ir lá em casa, tem que ungir, ele tem que ir lá quando a gente briga, né? Quando baixa o tempo lá e dá um quebra-pau no casal, o pastor tem que estar no meio ali da cama para mediar, ou o conselheiro ou o discipulador. A gente não pensa assim? A gente sempre acha que o socorro, a solução, o milagre, está onde? Está dentro? Não, a gente sempre acha que está fora. Porque na casa do fulano aconteceu, mas na minha não acontece. Você já experimentou seguir a instrução da palavra de Deus? Vai para dentro da sua casa, reúna a sua família, orem pela necessidade, hajam com fé. Começa a derramar o azeite nas vasilhas. E você dentro da sua casa vai ver o milagre acontecendo. Porque a presença do Senhor está ali. A igreja pode ajudar, pode sustentar em oração, é lógico que pode. Mas a igreja não pode estar na sua casa. No dia a dia, a igreja não conhece as suas lutas e os seus enfrentamentos da maneira como você conhece. E Deus quer ouvir o seu clamor. E Ele vai ouvir o seu clamor dentro da sua casa. Porque o que mais Ele deseja fazer é um milagre dentro da casa. Querido, seja um missionário dentro da sua casa. Difícil, né? A gente quer ser missionário em qualquer lugar, pregar o evangelho para as pessoas. Mas a gente nunca pensa que o primeiro campo missionário que Deus colocou já na sua vida é a sua família.
Comece a ser missionário lá. Eu lembro que quando eu recebi o meu chamado missionário, eu estava indo cursar teologia em Londrina. Deus fechou as portas de uma forma muito doída. Mas daí quando eu fui orar ao Senhor, sabe o que Deus me disse? Eu quero você na sua casa. Você vai ser missionário lá. Dentro da sua casa. Difícil, né? Porque eu queria ir para as nações. Eu queria pregar o evangelho para o mundo perdido. Se existe alguém que não tem a palavra do Senhor Jesus no seu coração e não está vivendo a fé, é o teu primeiro alvo. Seja um adorador dentro da sua própria casa. Adore. Quando todo mundo sair, adore. Liga um louvor. Comece a cantar. Ore a Deus. Que sempre exista um altar na sua casa onde o fogo não apaga. Isso é responsabilidade do sacerdote. Manter o fogo aceso no altar. Para que a qualquer momento um sacrifício possa ser oferecido ali. Mantenha esse fogo aceso dentro da sua casa. Viva isso lá dentro. Não fique querendo sair. Né? Porque já percebeu que o que a gente experimenta muitas vezes, né? No momento da aflição, das lutas e tudo mais, a gente quer sair de casa. Né? A gente quer ir embora, a gente quer vazar. Mas Deus nos chama para a gente ficar e adorar a Deus ali. E buscar o Senhor naquele lugar. Eu não sei quanto tempo vai demorar para a resposta do Senhor vir. Para o milagre acontecer. Mas não importa, você está obedecendo ao Senhor. Seja um cristão que ame o Senhor dentro da sua casa. Que pratica os princípios dentro da sua casa. Uma vez eu estava aconselhando um homem, e ele veio e me contou a história, né? Porque é sempre assim, né? Ele contou o lado dele da história do casamento, né? E dizendo, está um caos, né? Tudo está virado numa confusão. E daí na hora eu perguntei para ele, como está o seu relacionamento com Deus? Ah, pastor, está uma bênção. Estou buscando a Deus todo dia. Eu disse, opa, então acho que tem algum ajuste que a gente precisa fazer aí. Você está ouvindo direito? Você está lendo a palavra, você está lendo aquilo que você gosta na palavra ou você está lendo aquilo que você precisa ouvir dessa palavra? Porque os princípios estão aí, a gente precisa viver, gente. Eu não preciso orar a Deus para saber se eu preciso amar a minha esposa. Eu não preciso orar a Deus para saber se eu preciso pedir perdão para alguém que eu ofendi dentro da casa. É princípio. Eu preciso viver isso dentro da minha casa. Por isso que eu mencionei na penúltima semana, e isso seria um tema também para a gente abordar, a questão dos tempos de mesa. Das refeições, de nos assentarmos juntos ao redor da mesa. Fica a dica aqui. Prepara um dia, se a tua vida é corrida, prepara um dia por semana, onde você faz uma coisa, um lanche gostoso lá, né, uma sopa agora no frio, senta todo mundo em volta e vamos conversar. Né? Essa é a noite da família, vamos jogar, vamos assistir um filme, mas vamos falar também sobre a nossa vida. Vamos alinhar as coisas. Nós fazemos muito isso, né, filha? Reuniões em família, planejar as férias. Ou estamos com um alvo, queremos orar por algum motivo, ou estamos com um problema. Vamos orar, vamos nos reunir. E a mesa é um lugar maravilhoso para isso. Viva os princípios dentro da tua casa. Ame o Senhor dentro da sua casa, porque se você amar o Senhor ali, e viver os princípios ali, você vai amar o Senhor em qualquer lugar. A gente precisa entender que a família é o nosso laboratório, é ali que a gente aprende. É ali que a gente aprende a respeitar os pais, respeitar as autoridades, entender que Deus coloca autoridade sobre a nossa vida. É ali que a gente entende os nossos limites. É ali que a gente entende que a gente precisa amar e apoiar e cuidar um do outro. É ali que a gente aprende a compartilhar.
E por fim, busque o avivamento na sua vida, dentro da sua casa. Avivamento é fogo. Avivamento é uma presença forte de Deus na minha vida. E muitas vezes a gente ora e busca isso como igreja. Senhor, traz o avivamento. Mas o avivamento vai começar onde? Aqui, na igreja? Não, o avivamento começa lá na minha casa, quando eu estou orando a Deus, eu estou buscando a Deus, eu tenho uma sede, um anseio de conhecer a palavra de Deus, e ali eu busco o Senhor. E ali eu oro pela minha vida, eu oro pela minha casa, pela minha família. E esses dias eu conversava com uma pessoa: se você não dá conta deste universo que se chama família, você vai dar conta do quê? Você quer transformar o bairro? Isso tem muito a ver com a gente aqui nesse lugar, gente. A nossa sociedade está arrebentada nas questões familiares. E nós temos que lidar com pressões grandes em relação à família. Eu preciso proteger a minha casa. Eu preciso buscar de Deus, Senhor, aviva. Aviva a minha vida, a minha busca. Maior sinal de avivamento é fome pela palavra de Deus e desejo de oração, e desejo por testemunhar. Essas são as evidências de um avivamento. E isso precisa acontecer dentro da minha casa, é ali que eu preciso buscar. Aviva, Deus, toca fogo aqui nessa casa, né? No bom sentido, tá? Vem com fogo para purificar, para salvar. Quantas experiências e quantos testemunhos maravilhosos a gente tem disso. Por fim, eu digo o seguinte: essa semana na célula eu estava comentando, havia uma frase muito falada aí, anos atrás, quando se falava em família, que dizia o seguinte: famílias fortes, igreja forte. Uma igreja forte começa na sua casa. Uma igreja que está vivendo os princípios do Evangelho começa lá no teu lar. E aquilo que você vive lá vai ser trazido para cá. E daí eu fiquei pensando, o que será da igreja de Jesus Cristo se a gente viver intensamente o Evangelho dentro da nossa casa? O que será da Manaim se nós vivemos o Evangelho de Jesus lá dentro do nosso lar? Não querendo simplesmente viver aqui no ministério, mas viver nos meus relacionamentos dentro da minha casa. Porque a casa, o lar, a família é a origem da igreja. É lá que tudo começa. Existe uma transição muito significativa e importante na história. Porque na antiga aliança existia o templo. O templo é físico. O templo não pode estar em todo lugar. Então, para as pessoas irem adorar a Deus, elas tinham que se deslocar para ir para um lugar físico. Mas agora, na nova aliança, Jesus responde para aquela mulher samaritana: chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não mais aqui ou lá. E sabe para onde a igreja migrou? A igreja estava no templo, daí veio a sinagoga, mas daí vem Jesus e diz: a igreja começa na casa. E daí que vem a visão de célula. A visão de célula é a igreja nas casas, no ambiente familiar, ali onde Jesus entra, aonde Jesus se manifesta, aonde os milagres acontecem. E gente, receber célula em casa é uma bênção. Porque você está abrindo as portas da sua casa para a igreja de Jesus Cristo. E você recebe a bênção dessa presença. Mas na história do judaísmo, tanto que Jesus disse o quê? Esse templo aqui vai ser destruído. Esse templo não tem mais função. E foi. Porque agora são as casas. É lá que eu vou habitar.
É lá que eu vou manifestar presença. É lá que eu vou curar. É lá que eu quero entrar para salvar. Na sua casa. E na minha casa. E quando eu experimento isso, a minha casa, ela pode ser refúgio para outras casas ao redor. Estava conversando com Davi. Davi acabou de voltar do Rio Grande do Sul. E falando de cidades devastadas, onde pessoas não têm mais uma casa para voltar. E nós vimos reportagens de famílias que estavam e estão abrindo as suas casas para acolher outras famílias. Estão entendendo a estratégia de Deus de todas as famílias da terra serem abençoadas? O meu lugar, a minha casa, ser um lugar onde pessoas são trazidas para receberem a bênção. Não precisa ir em templo, não precisa dos ritos da religião. Precisa estar num lugar onde a presença do Senhor está. Jesus te batiza no corpo dele, que é a igreja. E nisto ele te cura, ele te liberta, ele te instrui. E ele te leva de volta para a tua casa para você ser um agente transformador lá. Foi isso que aconteceu com o Gadareno. É isso que acontece com a gente. O Senhor nos salva. O Senhor nos encontra para ajustar, para calibrar a nossa visão. E nos devolve para a nossa casa, para a gente ser um agente transformador. Mas sou só eu. Glória a Deus que é só você. Já é um bom começo. É tudo que Deus precisa para fazer uma obra. É a minha família toda que foi alcançada. Glória a Deus. Então faça desse lugar um lugar de adoração. Busque avivamento. E eu queria encerrar esse mês da família orando por nós. Josué, no final do seu ministério, lá no capítulo 24, verso 15, ele vai afirmar algo muito importante para a nação inteira. Ele vai fazer uma convocação de renovação de aliança com Deus. E ele diz assim: mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Ele chega num ponto bem firme de decisão do povo. Escolham quem vocês vão servir. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Queridos, é necessário um posicionamento. Eu preciso me posicionar. Josué se posiciona diante do povo. E ele diz: olha, eu não sei o que vocês vão escolher. Vocês querem escolher o Deus tal? Querem escolher o outro Deus? Querem escolher que na sua casa nenhum Deus vai prevalecer? Mas ele diz: eu e a minha casa. E essa é a frase mais emblemática, né, quando se fala de família. Eu e a minha casa. Ele estabelece uma estaca. Ele decide pela sua família. E ele entende que a partir da sua família, gerações vão ser abençoadas. A decisão precisa ser minha. E eu quero te desafiar nessa manhã. A você viver o Evangelho dentro da sua casa. Não fale que é difícil. É desafiador, sim, é. Mas não é difícil, porque nós temos a graça de Jesus. Declare isso. Hoje, se a tua família é toda do Senhor, melhor ainda. Porque daí todos estão conscientes e podem a uma só voz declarar isso. Se é só você, ou só você e filho, declare isso.
porque é uma declaração espiritual que a gente faz. Eu e a minha casa. As pessoas podem decidir a quem elas vão servir. A sociedade pode decidir a quem elas vão servir. Nós pregamos o Evangelho e anunciamos isso às pessoas. Mas cada um pode decidir a quem quer servir. Mas eu e a minha casa, e aqui está o nosso testemunho diante do mundo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu quero te convidar a ficar em pé agora. E se você quer reforçar, se você quer afirmar, ou talvez se você nunca fez isso, de declarar isso. Gente, isso é uma declaração de fé, é uma declaração de adoração, de serviço. É como se você estivesse assinando com Deus um pacto, uma aliança. Senhor, eu, começando em mim, e a minha casa, vamos te servir. Eu assino isso aqui, registrado em cartório. Aconteça o que acontecer, as lutas que vierem, a minha decisão ela não muda, ela não é revogada por absolutamente nada. Se as escolhas das pessoas da família forem diferentes daquilo que eu estou desejando, eu continuo dizendo, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E daí o Senhor vai nos ensinar a agir com amor, com graça, vai nos ensinar a calar, vai nos ensinar a servir. Pergunta para o Senhor o que Ele quer que você faça dentro da sua casa, para alcançar talvez alguém que está longe. Pergunta para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Deus me falou, quando Ele disse, você vai ser missionário dentro da sua casa, Deus me falou exatamente o que eu tinha que fazer. E às vezes é desafiador, porque a gente não quer muito. Mas que nessa manhã a gente possa declarar isso. E eu quero que você venha aqui à frente, se você quer fazer essa aliança e esse pacto.